Então eu vou começar por essa, porque é mais fácil de fazer e muito mais simples de entender depois que você entendeu. Então vamos lá. O que é que eu quero? Eu quero gravar dados no arquivo e depois quero obter esses dados do arquivo. Tudo bem até aí? Tá. Então, eu posso fazer de duas formas. Posso fazer um arquivo de texto, onde eu vou escrever da mesma forma como eu faço com printf, como se eu estivesse lendo do teclado, como se eu desse Ctrl+C, Ctrl+V para ler. E aí, ao invés do scanf, eu utilizaria o scanf para ler do arquivo. E aí ele leria do arquivo como se estivesse lendo do teclado, como se estivesse lendo de um texto. Só que a gente pode fazer dessa forma mais fácil, que é a forma em binário. No binário, você vai salvando blocos de dados que correspondem às informações que tem nas suas variáveis. E só tem dois comandos, o fwrite e o fread. Fwrite é para escrever e o fread para ler. Então você lê e escreve como se estivesse trabalhando, porque você está trabalhando com endereços e tamanho. Você vai tentar salvando blocos de dados. Você não vai estar salvando lá B-A-N-A-N-A. Você vai estar salvando, banana são 6 bytes, 7 bytes, não é isso? É 7 bytes. Não, porque tem o /0. Então você está salvando 7 bytes na memória. Então vamos entender o que é que a gente tem aqui. A gente tem aqui uma struct de pessoa, onde cada pessoa vai ter 20 caracteres. Então, vou ter 20 bytes aqui, mais 4 bytes aqui. Então, como a gente definiu assim, a nossa pessoa tem 24 bytes. E nós temos um vetor de pessoas. Você está vendo aí o vetor de pessoas? E eu só preenchi as duas primeiras aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu arquivo, dando um fopen e dizendo que eu quero abrir para a escrita, o Wzinho, só que eu vou abrir no formato binário. Qual é a vantagem do formato binário? Eu não tenho que escrever os dados da struct campo por campo quando eu for escrever, e quando eu for ler eu não tenho que ler campo por campo. Isso daqui não é um vetor? Isso daqui não está na memória? Então eu posso mandar escrever o vetor todo em binário, dentro do meu arquivo, e depois eu faço só o quê? Leio o vetor todo de uma vez. Então quando eu for escrever, eu digo, são 4 parâmetros. Aqui onde começa o meu dado, o meu bloco de dado. Primeira coisa que eu vou escrever é o tamanho, para eu saber quantas pessoas eu estou guardando no vetor. Então, eu vou começar a escrever onde começa o pessoas size, porque a primeira informação que eu vou gravar são quantas pessoas existem. Eu vou escrever um inteiro, que a quantidade de pessoas é um inteiro. Aqui é quantas vezes eu vou escrever só um inteiro. E onde é que eu vou salvar? No arquivo de pessoas. Então, depois dessa linha, vai ter o 2 em binário nos primeiros 4 bytes, porque o inteiro são 4 bytes. Vamos para o outro caso. Agora eu quero salvar o vetor inteiro. Então, começa no começo do vetor de pessoas. Cada unidade tem o tamanho de uma pessoa. E eu vou salvar o vetor inteiro. Eu poderia só salvar as duas primeiras, não faz diferença porque só as duas primeiras são importantes para mim, concorda? Eu poderia salvar só as duas primeiras. Então, vet pessoas size. Então, as duas primeiras posições do vetor, eu vou salvar esses dois blocos no arquivo de pessoas. Aí eu fecho o arquivo. Se eu não fechar, vai dar erro na hora de ler, porque eu estou trabalhando no mesmo arquivo. Na hora que você dá o fclose, é que ele consolida todas as operações. Se você deixar o arquivo aberto, é como se ele não tivesse salvo. Então o close força uma sincronização entre o teu programa e o sistema operacional que está fazendo operações no arquivo. Então no close é como se o teu programa esperasse que o sistema operacional salvasse tudo que ele mandou. Ok? Então, depois disso, quando eu for carregar o vetor, eu preciso saber quantas pessoas existem. Então eu vou ler e colocar onde? Na variável que diz quantas pessoas eu tenho, que é um inteiro, que não é um vetor, é só uma variável. Aí eu leio esses 4 bytes do arquivo de pessoas e coloco no tamanho. Esse tamanho que começou com 0 vai ficar com 2. Aí a próxima coisa que eu vou carregar é o vetor. Começa, eu vou preencher o vetor de pessoas. Aqui é o tamanho da variável, é o tamanho de uma pessoa. E aqui eu vou carregar 2 pessoas. Então eu pego 2 pessoas,
o bloco inteiro de dados, independente do que é que tem aqui, se é um inteiro, um char, um float, um coelhinho da Páscoa, não sei, não interessa. Ele pega o bloco todo em bytes, salva no arquivo, depois pega todo do arquivo e salva no vetor. Pronto, tá carregado. Então aqui eu tenho já salvando e carregando. O que é que você tem que fazer? Quando começa o teu programa, você, se existir o arquivo, carrega tudo. Deixa tudo em memória. Aí você trabalha todo em memória. Adicionar, remover pessoa, remover produto, adicionar preço, tudo em memória, tudo operações no vetor. Adicionar, remover produtos, papapá. Quando terminar, quando você digitar lá salvar ou sair, o que é que ele vai fazer? Salvar tudo no arquivo. Então é mais fácil só trabalhar com arquivo no começo, inicializando tudo, e no final salvando tudo. Ao invés de fazer aquela persistência atômica de operação, né? Mudou uma coisa, salva no arquivo. Mexeu alguma coisa, salva no arquivo. Mexeu alguma coisa, salva no arquivo. Então não. Só no começo e no fim, funciona direitinho. Tem alguma diferença na resolução do programa? Tem. Porque primeiro você vai estar fazendo muitas requisições de dados e da forma como a gente está fazendo, não é inteligente. A gente está simulando uma persistência. Isso é para ser feito no banco de dados, não no arquivo. Ok? Então, para pequenas operações, tudo bem, você está fazendo, salvando em cada operação, mas não teria necessidade. Ok? Então, isso daqui é em modo binário, que já resolve quase tudo. Se fosse no modo texto, seria dessa forma aqui, né? Abre o arquivo. Como não tem o Bzinho, a gente está fazendo no modo texto. Abre o arquivo. Aí eu estou lendo do arquivo de pessoas. Aí agora eu estou lendo textualmente, né? Pessoa por pessoa, até encontrar o hashtag. Lembra daquele exercício de sala que era o nome e a idade, nome, idade, até o hashtag? Pronto, outra forma de fazer. Só que aqui é arquivo de texto. Nome, idade. Aí você sabe quanto foi que parou. Pronto, com esses exemplos vocês conseguem fazer o trabalho de vocês. Então o que é que vocês vão tentar fazer hoje? Juntam nos grupinhos e vão tentar fazer só assim. Só o começo do projeto. Nosso projeto é o nosso carrinho de compras, tá certo? Então você tem 2 módulos trabalhando sobre o mesmo arquivo. Um módulo do gerente e um módulo do cliente. Módulo do gerente e módulo do cliente. Então, o módulo do gerente, você, por exemplo, ia rodar gerente.exe, gerente.out, gerente.qualquer coisa. Ia rodar o módulo do gerente. Aí o módulo do gerente teria os comandos show, que mais? Mostrar, adicionar, excluir e atualizar. Pronto. Aí, por exemplo, se você dá um mostrar, aí vai aparecer que tem banana, tem... Então, vamos pensar no carrinho virtual, que aí a gente não precisa pensar em peso, né? Você não vai lá no carrinho de compras virtual e compra 2,50 kg de banana. E dá 431 gramas de presunto, então vamos pensar em unidade, tá? Então, você mostra que tem... Já viram aqueles aplicativos? Bicicleta, pronto. A bicicleta não, radinho. Rádio, tem 4 unidades do rádio e o rádio custa R$70. E aí também tem, esse daqui é o primeiro. E aqui pode ser índice 0 para ficar mais fácil, né? E o segundo é um relógio, tem 10 unidades de relógio e o relógio custa R$350. E o índice 2 vai ser um boné. O boné custa quanto aí? Tem 3 bonés, o boné custa... Depende, né? R$25, depende do boné. Depende do boné. Ok? Aí eu vou adicionar. Você poderia fazer um ADD já num golpe só, né? Ou então com menu. Tem gente que gosta de fazer menu, né? Digite o nome do produto. Digite o valor do produto. Digite a quantidade do produto. Mas eu não gosto, vou fazer assim. Eu vou adicionar, agora eu vou vender rapadura de coco. Rapadura, eu vou começar com a lote de 500 unidades de rapadura. Rapadura custa
Não, mas aquela grandona, né? 5 conto, 5,50, aquela rapadura. 2 quilos de rapadura. Ok? Se eu mandar mostrar, o que é que a gente vai encontrar agora? Tudo isso aí, mais rapadura. Tudo isso daqui, e na posição 3 eu vou ter rapadura. Rapadura 500 unidades, 5,50. Primeira coisa que você faz é o ADD. Você começa pelo show, ADD, persistência, show, ADD, e depois você vai para os próximos. Por exemplo, se você isso aqui é o módulo do gerente, tá? Então agora a gente vai remover o índice. Pode fazer por índice ou pode fazer por nome, é mais fácil fazer por índice. Vou remover a rapadura, não. Vou remover o boné, remover o rádio, porque as pilhas estouraram. Se eu remover o rádio, o que é que vai ter? Agora eu vou ter relógio passa a ser o 0, boné passa a ser 1, rapadura passa a ser o 2. Sucesso? Então, vou fazer só assim. Tira o update. Só adicionar e remover. Pode ser o update também. Porque se eu compro mais relógios. Você poderia botar o update 0, aí atualizaria a quantidade, né? Seria assim, update, o 0 agora vai para 15 unidades e o preço baixou para 300. Mas isso poderia mudar o produto também, né? Hã? Poderia mudar o produto também. Poderia. Ou remover. Vocês podem implementar como vocês quiserem, a forma de uso. O importante é vocês fazerem a persistência e trabalharem com o arquivo, fazerem a persistência e interagirem com o vetor salvando os dados. Aí o que é que acontece? Quando você colocar para sair, aí o que é que vai ter? Vai fechar e salvar tudo. Fechar e salvar no arquivo. E aí se você agora, aí você vai fazer um outro módulozinho, esse aqui seria o módulo do gerente. Se você rodar o módulo do cliente, são 2 arquivos, são 2 executáveis, ok? O que é que o cliente vai ter como opção? Por exemplo, adicionar no carrinho, né? Adicionar no carrinho, remover do carrinho. Finalizar a compra. Porque ele tem que olhar o estoque e o carrinho, né? Estoque e o carrinho. Pronto, então vamos ver aqui como é que seria. Se ele manda olhar o estoque, Se ele compra um show da vida. seria isso daqui. Então, você não vai ter a mesma função implementada no cliente e a mesma função implementada no gerente. Você não vai ter código duplicado. Você vê que essa função vai estar onde? Na biblioteca tipo estoque.h, estoque.c. Tanto o gerente como o cliente vão pegar a função de lá para poder operar sobre o estoque. Podemos usar uma função. Todos os dois vão usar a mesma função que está implementada lá na estoque.h. Olha só, agora, o que o gerente, o que o cliente vai usar depende da capacidade Exato. como é que eu posso dizer? Você vai ter 2 pontos C, cliente.c, gerente.c. E você vai ter o estoque.h e o estoque.c. Quando ele quiser listar estoque, você vai chamar a biblioteca que está no estoque.h. Você não vai ter o mesmo código de listar os produtos no cliente.c e no gerente.c. Não faz sentido, porque você não deve duplicar código. Duplicar código é um erro. Oi? Seria o banco de dados, né? Seria o banco de dados. Seria as operações sobre o estoque. Então, quando eu mandar olhar o estoque, o que é que vai ter? Isso daqui. Quando eu mandar olhar o carrinho, o que é que vai ter? Nada, vazio, né? E agora eu posso adicionar, só que agora é adicionar o carrinho, né? Eu vou adicionar o item 0, que é o relógio. Eu vou adicionar 2 relógios. Eu não posso escolher o preço. Só posso adicionar 2. Então agora quando eu mandar mostrar o carrinho, o que é que vai ter? Vai ter 2 relógios. Só que no caso, eu ainda não posso diminuir o meu estoque porque o cliente ainda não finalizou a compra. Exato. Eu só devo diminuir o meu estoque depois que o cliente finalizar a compra. Quando ele finalizar a compra, aí você Atualiza o estoque. atualiza o estoque e fecha o cliente. Entendeu? Então aqui agora eu tenho 2 relógios. Tenho 2 relógios no meu carrinho e o total vai ser
Perdão, não é 350 não, é 300 que eu não alterei lá embaixo, não foi? 300. Ah, e aqui são 15, né? Eu atualizei lá no finalzinho. 15. Então agora R$2 e o total é 600. Se eu mandar adicionar mais alguma coisa, papapá. E se eu mandar finalizar, ele fecha, salva, e quando eu rodar o gerente de novo, que eu mandar mostrar, só vão ter 13 relógios. Tá entendido? Então o update ele também funciona ele também funciona no cliente, o update. Não, sim, mas não são opções para o cliente mexer. Sim. Você vai ter todas as funções aqui. Você vai carregar os dados, você vai atualizar, remover. A diferença é quais as funções que estão disponíveis para o gerente, quais as funções que estão disponíveis para o cliente. Por isso que ele está separando em 2 executáveis. Tá entendido? Como é que a gente come um elefante, pessoal? Como é que se come um elefante? Uma mordidinha por vez. Uma mordida por vez. A mesma coisa, como é que a gente faz um projeto desse? Um pedacinho por vez. Ter um monte de código que não funciona é burrice. Então você vai por etapas, para que os teus erros não fiquem se espalhando pelo código todo. Então, a primeira coisa, criar lá a struct e fazer só o processo da persistência. Se você quiser, pode começar sem persistência, só adicionando e mostrando. Mas assim que você adicionar e mostrar, aí você coloca lá a persistência, para ele carregar do arquivo, salvar do arquivo. Conseguiu adicionar e mostrar, aí você vai para as próximas coisas, que é o que? Remover, atualizar. Gerente estando pronto, funcionando direitinho, atualizar, mostrar, remover. Aí você faz o que? Começa a colocar tudo na biblioteca, tirar dali as funções que o teu cliente vai precisar. Aí pronto, conseguiu botar na biblioteca, a biblioteca funcionando direitinho, aí você vai fazer o código do cliente. Um passinho por vez, um pedacinho por vez, ok? Então, para a semana que vem, já é para a parte 1, tá pronta, que é a parte do gerente. Então, a gente vai em semanas, a gente não vai ter aquele projeto para entregar tudo na semana final. Deus me livre, salve se quem puder, porque senão não funciona. Pode ser esse? Se foi... Não, mas assim, é porque tem gente que é assim, eu não sei o que fazer, entendeu? Aí, tudo bem, pode ser outra coisa. Exato, vai ter que mostrar alguma coisa. Aqui eu estou dando a oportunidade de a pessoa fazer em camadas, já estou meio que orientando, mas você não é obrigado de forma nenhuma. Mas tem que ser um outro projeto, tem que ser um outro projeto para valer o mesmo tanto, compatível em complexidade. Ou seja, você tem que trabalhar com vetores, com arquivos, com persistência. Tem que ter toda essa brincadeira de trabalhar com estruturas, com lógica de programação. Você pode fazer qualquer coisa. Eu quero fazer um jogo da velha super legal, tudo bem? E aí você tem que evoluir. O que aqui você não pode daqui a 2 semanas dizer, professor, eu estou quase decidindo o meu projeto final. E eu sei que vai ter gente fazendo isso. Ok? Então, aí eu vou fazer assim, ó. Quem não me trouxer automática alguma outra coisa, vai ter que fazer esse daqui. Tá claro ou não? Ok, tá tudo bem assim? Para evitar de você passar 3 semanas decidindo o que é que vai fazer e no final não ter tempo e acabar com sua nota. Oi? Se um dos códigos ficar excessivamente grande e eu separar algumas partes desse código ficou excessivamente grande em outros arquivos para você analisar a função? Claro. Aí você tem que ver se é excessivamente grande e complicado, porque significa aí que você tem que... Não é complicado, só é excessivamente grande, porque tem muito Ctrl+C, Ctrl+V assim nos outros códigos que eu fiz. Porque esse código de 800 linhas eu precisei colocar várias vezes os outros códigos que eu fiz, porque são várias bibliotecas juntas, e aí essa biblioteca grandona... Aí você separa em várias bibliotecas, modulariza. Pessoal, como é que funciona um bom projeto? Bom projeto, ele funciona numa leitura top-down. Então, você teria algo assim, ó. O teu gerente... Então, se você imaginar como é que seria o código do gerente. No código do gerente, a primeira coisa seria carregar produtos. Então, você teria uma função lá de carregar produtos. Aí, depois, você teria um interagir
interação com o gerente, todo aquele módulo de interagir com o gerente e depois salvar produtos. Você entende o que é que está aqui o código fazendo? Aí depois você vai ao próximo passo. Como é que carrega os produtos? E assim você vai como se desdobrando a sanfoninha, entendeu? Interagir com o gerente seria o quê? Perguntar a opção, adicionar se for adicionar, se for remover. Então você transforma em funções menores. Minha sugestão é que as suas funções, os seus blocos de funções, não passem de 20 linhas, tá certo? 20 linhas, a minha sugestão, às vezes você precisa, mas 20, 30 linhas já é uma função parrudona. Então você vai quebrando em funções menores. Os teus níveis de dentação, lembra que... Pois é, tá errado. Lembra que eu pedi para não passar do terceiro, em hipótese alguma? Então se você bota um for com um if, com outro if dentro, já tem que correr demais. Nosso objetivo aqui, ao invés de fazer um código gigante, é fazer uma coisa bem feita. Isso é mais importante. Então significa que a gente vai criar mais funções, colocar mais parâmetros, do que em si botar uma função que tem 200 linhas. Professor, minha função tem 200 linhas. Eu só fiz o código, não tem nem função, tem 600 linhas na main. Tive que dar Ctrl+C, Ctrl+V da mesma cor 10 vezes. Duvido se eu entender. Não é essa. A ideia não é essa. Não é o certificado de martírio que você vai ter no final da disciplina. É o certificado de inteligência. Entenderam como é? Entenderam o que é? Então, por que eu preciso que você traga o projeto em camadas? Para eu poder olhar, avaliar e dizer, lhe orientar. Ó, professor, agora que eu já fiz aqui eu estou fazendo aqui um jogo de cartas. E aí eu quero fazer isso. Aí eu vou dizer, não faça isso. Isso é só força bruta. Você não vai ganhar nada com isso. Vai ser só implementar 500 regras que no final dão uma lógica extremamente rasa. Por que você não faz essa outra coisa? Porque a nossa ideia não é fazer aquela força bruta de 1000 vezes a mesma coisa, porque você não aprende nada. É ir progredindo, crescendo em funcionalidade. Está explicado? Podemos seguir assim? Quem já tem ideia de projeto aí ou já começou a fazer? Já começaram a fazer? Estão pensando ainda? Tudo bem, então o combinado foi esse. Até semana que vem, ou vocês trazem o projeto de vocês, já com alguma coisa funcionando, isso é importante, tá certo? Você tem que ter um código funcional. É que quando você vai apresentar, quando você está na empresa, normalmente você trabalha com sprints de pedaços funcionais. Você não vai mostrar para o teu cliente um monte de coisa e você dizer, olha, tudo está funcionando na minha cabeça, tem algum bug que eu não consegui achar ainda. Ele não está preocupado com isso, ele quer alguma coisa que funcione e cuja funcionalidade possa evoluir aos pouquinhos. Então você vai trazer alguma coisa que funciona. Me mostrar código não adianta, ok? Professor, eu vou fazer aqui uma biblioteca e eu já consigo cadastrar os livros e emprestar para as pessoas. No fundo é a mesma coisa isso daqui, né? O mesmo problema parecido. Ou então, professor, eu vou fazer aqui o joguinho do Batalha Naval. Batalha Naval é um projeto muito legal de fazer. Vou fazer aqui uma Batalha Naval, a pessoa já consegue esconder os próprios navios no mar, né? E aí a minha ideia para a semana que vem conseguir fazer a máquina jogar contra a pessoa. Aí na outra semana a máquina está jogando. Eu vou fazer a lógica para que se a máquina acertar um ponto que ela sabe que é um navio, ela acertou o navio. Aí ela vai ser inteligente para só jogar ali nas proximidades. Que às vezes a máquina fica jogando doido, né, em qualquer lugar, mas não, se ela acertar um navio, ela vai tentar descobrir para que lado é o navio para tentar acertar todos. Então assim... Isso já pode ser considerado lista? Isso já pode ser considerado lista? Lista? Heurística? Sim. Qualquer É porque... Não. Uma heurística é uma lógica Não, é assim. É semi-otimizada, entendeu? Ela não vai ter sempre o resultado ótimo, mas aquele pensamento, aquele raciocínio limitado vai chegar muitas vezes próximo de algo inteligente. Por exemplo,
Não sei se vocês já viram. Tem uma heurística muito fácil, muito interessante para jogo da velha. Vocês já viram o jogo da velha? Eu não consigo fazer aqui que eu estou sem o... Como é que eu faço aqui o jogo da velha? Assim, né? Que você nunca perde, né? Tem um bem legal que nunca perde aqui. Tá fazendo certo? Tô. Ah, meu Deus, que dificuldade. Pronto, aqui o nosso jogo da velha. Tem um jogo da velha bem simples da máquina jogar, que é o seguinte: a máquina vai contar as possibilidades dela vencer, entendeu? Então, aqui ela tem 3 possibilidades de vencer, aqui tem 2, 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 aqui todos os outros têm 2. Então, como no meio ela pode vencer em 4 possibilidades, 1, 2, 3, 4, então é óbvio que quem for começar a jogar sempre vai começar a jogar aqui. Concorda? No meio ela pode vencer assim, assim, assim e assim. A heurística é simples. Então, se eu tivesse que escolher, eu escolheria esse. Agora, quais são as possibilidades? Esse daqui eu tenho 2. Se eu sou bola, né? Aqui eu tenho quantas? 1. Aqui eu tenho 2, 1, 2, 1. Então, se eu sou a máquina e eu estou calculando as minhas possibilidades, eu escolheria o quê? Qualquer um dos cantos. Mas se eu sou a máquina e eu sou o X, com certeza eu escolheria esse, porque aqui eu tenho 3. 1, 2, 3. Eu sou o X. Eu sendo bola, eu escolheria qualquer um desses outros. Então, suponha que a máquina está jogando contra a máquina, né? Então, como todos esses são 2, eu só sorteio aleatoriamente qualquer um e boto bola. Mas se fosse X, eu acho que não faz também Não, porque se eu fosse o X, por exemplo, faz assim, entendeu? Bola. Se eu fosse o X, aqui eu tenho uma possibilidade, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 3. 1, 2, 3. O X lá em cima, na direita, tem 3 possibilidades de vencer. Se eu botar o X, eu posso vencer assim. Se eu botar o X, eu posso vencer assim. Se eu botar o X, eu posso vencer assim. Hã? Em qualquer canto. Não. Aqui eu não posso mais vencer assim. Ah, sim, depois da jogada. Entendeu? Depois da jogada. Então você conta quais os locais em que eu posso vencer. Então, agora, vamos supondo que é máquina contra máquina, tá? Então a outra máquina sorteia aleatoriamente esse daqui. Aí agora é o X que joga. Qual é a jogada certa do X? Qual é o local que ele tem mais opções de vencer? Ó, aqui ele vai ter 1, 2. Aqui ele vai ter 1, 2. Aqui ele vai ter 1. Aqui ele vai ter 1, 2. Então qualquer uma das 3 dá certo. Mas também não vê quanto você está bloqueando. Não. Quanto você está não deixando de ganhar. Porque Mas eu estou mostrando a heurística simples. A heurística simples é: conte quantas possibilidades você tem de ganhar jogando aqui. Se der empate, sorteie uma das 2. Isso é uma heurística. Eu não vejo todas as possibilidades, eu não vejo bloqueios, mas já é pseudo-inteligente, entendeu? Ele não jogaria um hand em qualquer lugar. Ok? Tem outra bem melhor, é o Max-Min, que é um algoritmozinho de uma maximização da chance de ganhar e minimização da chance de perder. Mas aí é isso que eu estou falando. Então, dependendo de como você começar ou do tipo de projeto que você escolher, aí a gente pode ir para uma abordagem ou para outra, ou trabalhar mais no algoritmo, seja lá um joguinho, ou pensar mais no modelo, né, de como dividir os dados, funcionalidade, tem um monte de coisa para fazer. Depende do que vocês quiserem. Então, bora lá. Começar o projeto. Se você não começou, pega um papel se você não está com seu computador e imagine as suas funcionalidades, ok? Ou seja, o que é que você vai querer oferecer para o usuário, o que é que você vai querer fazer. Se você vai interagir com o usuário, pensar em comandos é mais fácil do que pensar em menu, porque você sabe o que é que você está oferecendo para o usuário, o que é que você está pegando de volta, entendeu? Como isso que a gente fez aqui, ó.
Pensar em comandos é mais fácil do que pensar em menu. Você pode até implementar depois isso com menu, mas no fundo vai ser para pegar um nome, pegar uma quantidade e pegar um preço. É uma forma de inserir dados e retornar dados. Então, se você não começou o seu projeto, pegue um papel e comece agora. Se você já começou, você me mostra. Bora nós? Então, para quem for fazer isso daqui, é em 3 rodadas. Essa primeira semana é o gerente. Semana que vem já é para ter o cliente parcialmente funcional, para depois a gente arrematar na terceira semana. Estamos na 14ª hoje. Então vai ser 15ª e 16ª, 2 semanas mais e férias. É bom estar. Querem não? Querem não? Não, vou fazer agora.